Fala rapaziada, fala rapaziada, fala rapaziada. Vamos esperar uma galera entrar aí. Tudo certo? Como é que vocês estão? As mil maravilhas? Estamos na área e hoje a gente vai ver uma aula de transportes através da membrana. Conto com a participation de vocês, então pega aí seu material e vamos dar aquela revisadinha maravilhosa que a gente precisa, né? Então, estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. E sextou. E sextou com o professor Alisson. Não esquece de pegar teu material aí e a gente vai começar agora na aula. Tá tudo certo aí? Então a gente começa. Galera, quando a gente fala então de transportes através da membrana, uma coisa de fato é extremamente importante, né? O que de fato é importante, Alisson? Me ajuda, te ajudo, é para isso que eu estou aqui. Então, uma característica muito importante é a gente estar ligado na composição da nossa queridíssima membrana plasmática. Olha só, quando a gente fala da membrana plasmática, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Aqui eu coloquei uma imagem completona dela para você poder ver, mas eu acho extremamente importante, tá, que você lembre o basicão. Vamos lá para o basicão? O basicão é bicamada fosfolipídica, que é aquele conceitinho básico, né? Então, a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica e é muito importante você entender aonde que está fora da célula e dentro da célula. Então, você tem aqui o fluido extracelular e aqui os senhores têm o citoplasma. Show, hein? Coisa linda. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela tem algumas características que são importantes. Ela possui proteínas. Algumas proteínas atravessam a membrana plasmática, outras proteínas não atravessam a membrana. Algumas proteínas são chamadas proteínas de transporte, que são canais proteicos, por onde passam coisas, que é o que a gente vai ver hoje, tá? E você vai ter que uma bicamada fosfolipídica é composta por cabeças hidrofílicas, amiguinhas de la water, e perninhas hidrofóbicas, certo? Inimigas. I hate you, water. Então eu tenho as... Opa, olha a coordenação, meu jovem. Então eu tenho as cabeças hidrofílicas e hidrofóbicas, as caudas. Galera, é importante eu dizer, então, que a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica com colesterol, sim ou não? Sim, é muito importante, tá? Então, o colesterol, ele tá presente e você tem que ficar ligadaço. Ligadaço. Olha só, vocês vão participar aí e fiquem muito espertos em algumas características que a gente tem aqui. Vamos começar, então, falando dos tipos de transporte. Nós temos 3 tipos de transporte. Passivo, ativo e por quantidade, que serão os transportes mais tradicionais de a gente ver. O transporte passivo, ele é sem gasto de ATP, certo? Então, não há gasto de energia nesse tipo de transporte. No ativo, nós temos gasto de ATP e no por quantidade, também há gasto de ATP. Alisson, não tinha ouvido esse conceito de por quantidade. Cara, pode ser vários outros nomes, mas você já vai entender quem ele é. O transporte passivo, galera, é dividido em 3. Ele é dividido em difusão simples, certo? Em difusão facilitada e em osmose. Osmose. Certo? Então, difusão simples, difusão facilitada e osmose. O que eu preciso entender? Que esses caras não há gasto de ATP, beleza? Isso é muito simples. E esses 3 caras que a gente vai nos deter durante essa live de hoje, essa live de sexta-feira, essa sexta-feira linda, vem em mim sexta-feira. Tô louco porque faz tempo aí para nós ficar em casa, né? No final de semana e não trabalhar tanto, né? Tá grave o negócio. A bomba de sódio e potássio faz parte da ativa, que não é o que a gente vai focar na aula de hoje,
e também nos transportes por quantidade, que terão gasto de ATP e serão divididos em endocitose e exocitose. A endocitose dividida em fago e pinocitose. Então, essas estruturas, essas partes, elas são extremamente relevantes a gente saber, então é muito importante a gente estar ligado nisso, certo? Então, vamos lá comigo agora dar uma olhadinha aí na difusão simples, certo? Como que ela funciona. A difusão simples, galera, ela é extremamente importante e ela funciona, tá? De maneira bem legal. O que acontece? Olha só. Peraí que deu um eco aqui para eu ver o chat de vocês. Fala Aristides, fala professor Alexandre Cavalheiro, olha só. Tamo junto, tamo junto. E o que acontece, cara? Nós temos então que a difusão simples é a passagem de alguma coisa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Eu coloquei aqui do ladinho um conceito bem simples, cara, porque a minha função aqui não é só dar conceitos muito elaborados e às vezes você não entender a raiz do negócio. Então vem comigo, olha só. Vão a favor de um gradiente de concentração, quer dizer que vai de onde tem mais, perceba aqui nessa imagem, ó, eu tenho mais moléculas desse lado, para onde tem menos. Por que ela é simples, tá? Porque ela atravessa, galera, olha só, a membrana plasmática inteirinha, ó. Ela atravessa a membrana plasmática sem nenhuma ajuda. Ela simplesmente se difunde. E isso acontece como, por exemplo, o que eu coloquei aqui embaixo, na hematose. Hematose. A hematose é esse processinho que está descrito aqui, aonde eu tenho esse alvéolo pulmonar. Esse alvéolo pulmonar ele é rodeado de capilares sanguíneos. Deixa eu mudar minha caneta aqui para ajudar vocês. Eu tenho então aqui, ó, capilares sanguíneos. E esses capilares sanguíneos, eles possuem a camada protetora deles muito fina. Então permite que haja a passagem de alguma coisa através desse epitélio do capilar sanguíneo. Então o que acontece? Analise comigo. Se eu tenho maior concentração de oxigênio dentro do meu alvéolo, a tendência é que ele se desloque para a hemácia. Só que aqui eu quero deixar uma característica que às vezes em algumas questões de vestibular não se cita difusão simples, e sim diferença de pressão. Como está trabalhando com gás, eles acabam dizendo que há uma diferença de pressão. E Alisson, é a mesma coisa? É, galera, é a mesma coisa. Você pode entender bem claro que sim, é a mesma coisa. Então lembra que esses aqui vão a favor de um gradiente de concentração. Tá? Hoje os exemplos que eu vou te dar nessa live vão ser a favor de um gradiente de concentração. Tá? Eu não vou entrar na questão do transporte ativo, que vai contra, mas eu vou citar para ti. O transporte ativo ele vai contra um gradiente de concentração, beleza? Isso aí é extremamente importante de nós analisarmos. Perfeito. Então, a hematose é esse processo que vai ser importante para a gente descrever. Show! Vamos para o próximo. Difusão facilitada. Alisson, o que é então a difusão facilitada? A difusão facilitada, galera, é o seguinte. Eu vou ter agora um facilitador. Vai a favor de um gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos, com a ajuda de proteínas como a permease. Vou grifá-la aqui porque ela é importante. Então o aluno me pergunta, Alisson, mas qual é a diferença então de difusão simples? Tanto a simples quanto a facilitada, você sabe que são sem gasto de ATP. Tanto uma quanto a outra. Nenhuma das duas vai gastar ATP. Então me explica como mais ou menos isso vai acontecer. Olha só, vamos dizer que você tem uma substância específica que precisa ser transportada. E a que eu quero citar agora é a nossa lindíssima, maravilhosíssima glicose. Então eu vou ter a glicose aqui com vocês, certo? A glicose, ela não atravessa a membrana plasmática se não tiver alguém que ajude a atravessar essa membrana plasmática. Então, o que acontece? Ela precisa de uma proteína que ajude ela a passar. Só que, claro, né? Nessa imagem eu até não mostro, mas
eu tenho glicocálix, que são substâncias as quais recebem, por exemplo, a insulina aqui, certo? E a insulina diz, ó, célula, estamos precisando absorver, aqui em amarelo a insulina, tá? E em azulzinho ali eu fiz o glicocálix. Ó, estamos precisando absorver glicose porque a glicemia está muito alta no sangue desse indivíduo. Então, o que acontece, cara? Vai acontecer o seguinte, essa substância ela vai se encaixar perfeitamente aqui nessa proteína e vai atravessar para o meio intracelular, certo? E atravessa para o meio intracelular. Isso, cara, de fato é muito importante, tá? Então, a difusão facilitada, ela só é diferente da simples, por quê? Porque na difusão facilitada você tem um facilitador do processo, vai ter um atravessador, vamos dizer assim, né? Então, imagine, então, um atravessador aí, quando tu vai fazer aquelas compras no Paraguai, bem lícita lá, que tem que pedir para alguém atravessar a mercadoria. Então, é basicamente isso. A permease, olha, pá, ó, a glicose não vai conseguir atravessar, vou dar uma ajuda para a glicose aí. Só que, diferentemente do atravessador, aqui não tem gasto, né? Aqui vai ser de graça todo esse processo. Deve estar pensando, mas que baita exemplo, né, Alice? Eu me esforço, eu faço curso de loucura. Então, eu quero que você lembre, cara. Não me interessa como que você vai lembrar isso, mas eu quero que você lembre. Faz toda a diferença você lembrar isso aqui. Massa? Vamos seguir então para a próxima e a última que a gente vai falar hoje dos transportes passivos e ativos. Claro que a gente perde um pouquinho mais de tempo, porque aqui a gente tem que entender isso aqui de maneira mais fácil. Então nós temos a osmose. Todo mundo já fez aquela piadinha tosca, né? Eu estou aprendendo por osmose hoje, bem feliz, tá bom. Beleza, mas o que é a osmose? Quando eu pergunto isso para o aluno sempre vem com aquela, é a passagem de onde tem mais para onde tem menos. Né? Cara, não é assim que se responde a osmose. Osmose, você tem que entender que, principalmente para as questões de biologia, eu sei que isso cai em química, principalmente, né? Então é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Show? Show, 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 show. Sim ou não? Sim ou não? Show, né? Então eu vou ter que é isso, é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Alisson, tu consegue me dizer então qual é essa classificação? Como que a gente faz isso? Olha só. Então, essa passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico é importante a gente relacionar. O que é o hipotônico, né? O hipotônico vai ter maior quantidade de solvente. E o hipertônico vai ter maior quantidade de soluto, certo? Então, vai da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, perfeito? Qual que é a tendência? Não que sempre vai acontecer, mas por que isso vai acontecer dessa maneira? Porque todo esse processo, ele quer chegar numa coisa chamada de isotonia, né? Ele quer ficar isotônico. É aí que queremos chegar. O que seria um ambiente isotônico? Seria um ambiente equilibrado. Iso é de igual, né? Então você vai ter quantidades iguais de substâncias. É por isso que isso acontece. Mas nem sempre esse processo vai levar ao isotônico. Às vezes isso pode causar problemas diferentes. Então, eu tenho aqui a minha queridíssima aquaporina, que vai ajudar também no transporte dessa água para dentro da célula. Mas a água consegue atravessar sim também por entre as moléculas, por diferença de concentração. Então, osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Show? Continuamos então aqui para entender esse exemplo. Olha só essa animação que eu coloquei aqui para vocês. Então você tem moléculas de água desse ladinho aqui, beleza? Acho que de azul vai atrapalhar um pouquinho, deixa eu só mudar a cor, deixa eu apagar as tintas do slide e chegar aqui no meu marca-texto, só que eu quero meu marca-texto amarelo. Então desse lado aqui, eu vou ter no início de tudo, tá? Moléculas de água, cerca de 32, e desse lado 18, tá? No início.
Aqui no meio, olha essa linha pontilhada, é uma membrana semipermeável. E aqui desse lado eu vou ter um soluto, que especificamente nessa animação aqui é açúcar. Qual que é a tendência? Galera, é simples, não é o açúcar passar para cá. É sim a água sair daqui, vir para cá até equilibrar e ficar 25 para cada lado, certo? Quando você chegar ao ponto de ficar ali, ó, 32 para 18 e você ficar 25 para 25, para de acontecer, porque o ambiente, a tendência dele é o quê? É que chegue na isotonia. Então, a osmose ocorre e o negócio fica isotônico. É o momento que vai parar. Simples assim, certo? Ficou claro? Ficou fácil de entender? Massa! Então, a gente segue aqui agora falando do que a osmose causa em células vegetais e o que a osmose causa em células animais. Vamos lá? Olha só, primeiramente eu vou entender então que uma célula normal ela vai estar num ambiente isotônico, show? Mas se essa célula ela perder água, observe bem as flechas, ela está perdendo água para o ambiente. Ou seja, ela está sendo posta em um meio hipotônico, certo? Daí ela vai ter a tendência, então, de perder água. Então, ela vai ficar plasmolizada, certo? E quando ela recebe água, ela vai ficar túrgida. Isso é importante? É, porque vamos entender, então, na célula animal. A melhor forma que a gente tem sempre de estudar é como? É comparando. A gente deve comparar essas paradas. Então, vamos lá comigo. Eu tenho aqui uma célula numa solução normal que perde e ganha água de maneira normal. E essa célula aqui é uma hemácia. O que acontece? Quando ela perde água, ela não fica plasmolizada. A gente diz que ela fica no estágio de crenação, certo? Ela vai ficar crenada, ela perde água para o ambiente e fica crenada, certo? E a célula animal, quando ela receber água, quando a célula animal ela recebe água, ela vai ficar então, ela vai receber muita água e ela vai sofrer um processo chamado de plasmoptise, que ela vai o quê? Vai estourar. Olha bem o exemplo que eu te dei ali em cima, que fica bem claro. Então, a tendência dela é estourar. Então, é essa relação que você tem que ver. Mas o que eu faço, Alisson, para entender isso bem? Eu comparo. Porque aqui nessa imagem eu vejo que a célula não explode. Mas não explode por quê? Porque a célula vegetal, galera, possui parede celular. O que vai conferir o quê? Diz pro tio, vai conferir mais resistência. Beleza? Então, basicamente são essas as relações as quais a gente deve efetivamente ter entre as células. Então, para recapitular, para ficar muito fácil de você entender, eu tenho 3 tipos de transporte. Transporte passivo, que foi o que a gente viu agora nessa aula. Eu tenho transporte ativo. A diferença entre esses dois é que um gasta energia e o outro não, certo? Qual que gasta energia? O ativo. O passivo, que são esses 3 tipos que eu mostrei para você, que é difusão simples, difusão facilitada e osmose, não há gasto de energia. Beleza, meus lindos? Eu fico por aqui, agradeço muito a presença de vocês, que essas dicas tenham sido boas para ajudar vocês aí nos estudos de vocês, e muito em breve a gente se vê, beleza? Um beijo, um queijo, um pé de alface, valeu galera, tchau, tchau!